dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje vamos para o dia 447 do projeto Bíblia para Iniciantes. E vamos falar, continuando, Paulo falando sobre obediência, sobre papéis, sobre honra, Falamos aí sobre marido e mulher. Falamos sobre pais e filhos e agora vamos falar essa relação profissional, entre empregador e empregado, entre servo e mestre, entre servidor e chefe. Vamos falar sobre isso. A palavra é maravilhosa, Ela tem orientações para todas as áreas das nossas vidas. Então estamos aqui no capítulo 6 de Efésios, vamos do versículo 5 até o 9. Versículo 5 diz o seguinte: Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Bom, ele está falando de servos aqui. Na época existia essa instituição de escravos. Há pouco tempo atrás nós tínhamos ainda isso na nossa sociedade. Estamos nos libertando disso há pouco tempo, é algo novo, se você pegar aí a humanidade, mas que fique claro, não foi algo que Deus instituiu. Deus não instituiu, não criou, não planejou a escravidão. Foi algo que foi instituído pelo homem, não foi por Deus. Mas o interessante é que mesmo não tendo sido instituído por Deus, ele tem orientações para como nós devemos nos portar diante dessa relação. Essa relação de subordinação laboral, profissional, no trabalho. E como era mais comum nessa época de Jesus, ele utiliza essa questão do servo e do mestre, do servo e do seu senhor. Tá certo? Até por isso, Jesus usa muito esse linguajar de servo. Ele veio para servir, ele veio como servo e por mais que hoje ele é o Senhor, hoje ele está sentado à direita de Deus Pai, hoje ele é o Senhor dos Senhores, é o título de Jesus, mas ele veio como servo. Então ele sabe o que é ser servo e ele sabe o que é ser Senhor. Então ele pode falar sobre esses papéis. Sim ou não? Então ele fala: obedecei, servos, obedecei. E Jesus foi um servo que obedeceu. Ele veio à terra e, como servo, ele obedeceu ao seu Senhor, Deus Pai. Então ele fala: obedecei, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, o servo ele deve obedecer ao seu Senhor, como ele também obedece a Cristo. Tá? A mesma obediência que ele tem ao Senhor, e essa palavra utilizada aqui, servo, eu estava fazendo um outro estudo aqui, bond slaves, bond servants, que era aquele servo, aquele escravo que ele teve a oportunidade de ser livre, mas ele optou por continuar trabalhando para o seu Senhor. Então não é aquele servo obrigado a trabalhar como escravo, mas é aquele servo que optou por servir o seu Senhor, mesmo tendo a possibilidade da liberdade total. E ele quis continuar servindo ao seu Senhor. Então é uma relação aí de
de admiração, a uma relação de fidelidade, tá? E Jesus traz esse exemplo para nós. Olha como é forte isso, né? Até na relação de trabalho, Deus traz a importância da unidade, né? De coração, sinceridade, temor, tremor, né? Papéis. Versículo 6. Não servindo à vista. Ou seja, que vocês não façam, os servos, não façam as coisas só porque estão sendo vistos, só porque o mestre está vendo. Não, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, sabendo que fazendo de coração a vontade de Deus, como servos de Cristo. Então, que quando esse servo estiver trabalhando, e podemos trazer para as nossas vidas, né? Quando estivermos no nosso trabalho, que nós façamos isso de coração, que possamos dedicar o nosso melhor, né? Que façamos como estivéssemos fazendo ao próprio Deus, né? De coração, fazendo como se fosse, pois é a vontade de Deus, que façamos de coração, que façamos com sinceridade, né? Sem fazer só porque estamos sendo pagos ou só porque estamos sendo vigiados, estamos sendo olhados. Não. Façamos dessa forma. Ninguém está olhando? Faça o seu melhor. Tem alguém olhando? Faça o seu melhor. Da mesma forma. Versículo 7. Servindo de boa vontade. Boa vontade. E não de má vontade. Né? Ah, que saco, caramba, vou ter que trabalhar hoje, mais um dia de trabalho, ai que saco. Ei, muda a sua comunicação, faça de boa vontade, você tem a oportunidade de trabalhar, quantas pessoas gostariam de estar talvez no seu lugar, né? E talvez não tenham tido essa oportunidade. Aproveite. Ele fala, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Ele repete. Isso deve ser importante, porque ele está repetindo. Não fique servindo como se estivesse servindo a homens. Imagine que você está servindo a Deus. Que você tem uma oportunidade de servir a Deus através desse teu trabalho. Amém? Olha, Deus vai honrar, viu? Se você fizer isso, eu tenho certeza que Deus vai honrar. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens que agiram dessa forma. Uma das minhas histórias preferidas da Bíblia é José do Egito. Ele fez isso. Ele, como escravo de Potifar, ele foi vendido, né, pelos irmãos para os midianitas que o venderam para o Egito, para Potifar. E ele trabalhou ali como escravo de Potifar, ele trabalhava de boa vontade. O Senhor era com ele, ele fazia o melhor, a ponto dele ser honrado, de poder ter acesso a tudo da casa de Potifar. Mas aí veio aquela situação onde a esposa de Potifar se deitou, né, quis se deitar com ele, e aí, enfim, foi aquela armadilha toda que criaram, e ele acabou indo para a prisão. Na prisão, também, ele, como escravo, como prisioneiro, ele fazia o seu melhor ali dentro, tanto fazia o seu melhor que ele foi colocado como encarregado da prisão pelo carcereiro-chefe. Falou, olha, toma conta da prisão. Ele andava com a chave da prisão. Olha que louco, hein? Olha como Deus honra. Na prisão, Deus honrava José. Como escravo, Deus honrava José. E depois que aconteceu, ele se tornou governador do Egito, só abaixo na autoridade de Faraó. Então Deus honra, acredite, Deus vai te honrar caso você cumpra a vontade dele, caso você cumpra as orientações dele. Ah, mas poxa, eu não recebo o salário que eu deveria. Ah, mas eu nem recebo salário, eu trabalho por obrigação. E olha, abre a sua mente, amplia a sua mente e perceba que você tem uma oportunidade de dar o seu melhor e de que Deus vai te honrar.
Não tem como Deus não te honrar. Deus é fiel. Olha só o que está no versículo 8 aqui. Certos de que um dia, fazendo isso, vocês estão certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Tudo que você fizer, você vai receber outra vez do Senhor. Quer seja servo, quer seja livre. Se você estiver trabalhando como servo, como livre, como profissional, como empregado, servidor, concursado ou não, qualquer coisa que você fizer, né? Trabalho. Se você fizer dessa forma que foi descrito aqui, você vai receber outra vez do Senhor. Você pode até receber o seu salário, mas você já vai receber mais ainda do Senhor. Deus vai te honrar mais. O teu salário vai ser só um detalhe, que não vai ser o mais importante. O mais importante é o que Deus vai te dar. Isso está aqui na palavra. Deus é fiel à palavra dele. É a lei da semeadura. Aquilo que você faz, você planta, você colhe. Plantou trabalho, boa vontade, dedicação, integridade, honestidade, você vai colher frutos proporcionais àquilo que você está plantando. Amém? Versículo 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças para trás, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, você, Senhor, você também tem o seu papel. Ele está fazendo isso, mas você da mesma forma, você tem que proceder da mesma forma para com eles. Então, tudo que foi falado para o servo vale também para o Senhor. Ou seja, faça de boa vontade, trate bem, né? Dê o seu melhor. E acredite, o Senhor, né, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é Senhor, tanto de um quanto de outro, sem fazer acepção de pessoas. Falando aqui, sabendo que o Senhor, com S maiúsculo, o Senhor dos Senhores, tanto deles como o vosso Senhor, está nos céus, e para com Ele não há acepção de pessoas. E eu vou ler aqui uma passagem que eu gosto muito, que fica lá em Colossenses 3:23, fala o seguinte, né, o versículo, o capítulo 3 de Colossenses, ele tem muita similaridade com o capítulo 6 de Efésios, 5 e 6 de Efésios. Né, fala das esposas, maridos, filhos, pais, servos, senhores, e ele no versículo 23 ele fala que tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estais servindo. Amém? Gente, tendo essa mentalidade, tendo esse pensamento, você vai ter muito o que colher. Tá? Faça isso. Faça isso. Independente do tempo, José, ele ficou 13 anos, dos 17 aos 30 anos, numa situação bem delicada, né? Escravo e prisioneiro. E mesmo assim, ele continuou honrando, fazendo o melhor, sendo excelente, sendo íntegro, né? Trabalhando, tá? Gente, trabalho não é só para receber dinheiro. Tem muita gente que tem a concepção errada de que trabalhar é você trocar o teu tempo por dinheiro. Não é. Existe trabalho muito mais honroso do que esse, que é trabalhar o quê? Para Deus. Não que seja errado você receber dinheiro, tá? Mas o dinheiro, ele é apenas um detalhe, é apenas um meio, porque Deus é fiel. E se você está fazendo, se você está trabalhando, se você está honrando Ele, honrando e obedecendo a palavra dEle, Ele vai te prover de coisas muito maiores do que você imagina. Os planos de Deus são maiores do que os seus. Amém?
Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto, que está incrível, falando sobre o mundo espiritual, a armadura de Deus, Efésios 6:10. Não percam. Um beijo, fiquem com Deus.